Abramos a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha ao rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: A própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez, diante da tua santa palavra, nós nos prostramos diante do Senhor, sabedores, Pai, de que se o Teu Espírito não iluminar a nossa mente, se o Teu Espírito não agir no nosso coração, nós não seremos edificados, Pai. Por isso que nós pedimos que o Teu Santo Espírito haja para que entendamos esta passagem, esse registro tão importante do Teu povo no passado, e que o Teu Santo Espírito aplique as verdades sagradas no nosso coração, Pai. Que a limitação, a pecaminosidade, a pequenez do instrumento humano seja superada pelo poder do Teu Santo Espírito, pela eficácia da Tua palavra que não volta vazia, e que os ouvidos também, Pai, que têm falhas, possam ser abertos pelo Senhor, e que os corações endurecidos sejam um solo fértil para receber a Tua palavra e assim germinarem e darem frutos para a vida eterna. Trata o nosso coração nesta noite, fala conosco, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que momentos difíceis da nossa vida geralmente trazem lições preciosas. Especialmente momentos em que há muita emoção empregada, os fatos que acontecem ali ficam marcados na nossa mente de uma forma que não nos esquecemos. Certamente você tem lembrança de algum fato que aconteceu na tua vida que, tão carregado de emoção, fez com que se tornasse uma lembrança inesquecível.
lições preciosas em momentos difíceis. Nós temos estudado o livro de Esther, estamos num momento aqui de tensão, de suspense, porque Esther finalmente reconheceu a sua identidade, a sua função dentro do povo de Deus e assumiu o risco de morte, de comparecer perante o rei sem ser chamada. O risco de morte é real, mas ela assume a identidade de serva de Deus, a sua função. Ela ouviu a exortação de Mordecai. Quem sabe não foi para este fim que você foi levantada. Ela pede para que o povo de Deus passe 3 dias jejuando, entendemos também orando, e 3 dias depois, neste momento de tensão, ela vai se apresentar diante do rei, correndo o risco de morte, porque naquela cultura ninguém podia se apresentar diante do rei sem ser chamado. E dizem os estudos e a arqueologia, por meio de desenhos, que em alguns reinos, soldados com machados acompanhavam os reis, para numa ocasião dessa, o rei dava ordem e a pessoa era morta ali mesmo. Então, é de fato um momento difícil, mas deste momento difícil, nós temos lições importantíssimas aqui. Tiraremos 2 lições importantes deste texto. Qual era o risco que Esther corria de aparecer diante do rei, além deste risco iminente de morte, mas também de, sendo aceita, fazer o pedido, revelar-se o pedido do seu coração, que era: poupe o meu povo, não mate o meu povo, porque os irmãos se lembram, pelas mãos de Amã, o povo judeu estava com os dias contados. A data da sua aniquilação já estava posta. E qual era o risco de Esther, diante do rei, abrir, digamos, a situação perante aquele rei? Primeiro, que aquele pedido não era fácil, porque dentro daquela cultura da lei dos medos e persas, esses tipos de leis, de editos, eram irrevogáveis, eram leis que não poderiam ser anuladas. Por mais que ela fosse rainha, e por mais que o imperador tivesse todo o poder no império, isso era algo superior ao imperador. O imperador não revogava uma lei. Lei dos medos persas, que se não pode revogar, como nós lemos lá, inclusive, no livro de Daniel. O rei seria desmoralizado, então era um pedido muito difícil dele atender. Outro risco que ela corria é que ela teria que revelar a sua nacionalidade judaica, que estava oculta. Por conselho de Mordecai, Esther não havia dito que ela era judia. E o rei fatalmente se sentiria enganado e traído, pois em 5 anos ela escondera este segredo de que ela era judia. E outra questão é que fatalmente ela teria que ir contra Amã, porque Amã era o cabeça daquele plano de extermínio. E Amã era alguém que era autoridade no império, era alguém que o texto nos aponta de confiança do imperador. Então, eram muitas dificuldades. Esse, de fato, era um problema gigantesco. Mas é a partir daqui que nós vamos extrair a primeira lição deste texto. Uma lição preciosa. O valor da sabedoria. O valor da sabedoria. Diz o texto que ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais. Ora, Esther sabia que Assuero apreciava beleza. E os trajes reais eram belos. Os irmãos se lembram do concurso que foi feito para que uma rainha fosse escolhida. O rei apreciava a beleza, ela coloca as melhores roupas, os trajes reais. Mas não apenas isso, ela coloca os trajes reais para que o rei perceba que não é o pedido de uma qualquer, é o pedido da rainha. Por isso ela veste os trajes reais. Ela se põe no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei, e o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Com sabedoria e com prudência, Esther não se aproxima do rei, mas ela se coloca no pátio, de longe,
aguardando e, eu imagino, orando para o que vai acontecer. Quando o rei vê a rainha parada no pátio, ela alcança o favor do rei, ele estende o cetro de ouro, ela se achega agora sim e toca no cetro. A primeira vitória, então. Esther foi recebida, Deus respondeu às orações. Foram 3 dias de jejum e de oração, e Deus respondeu às orações. Ela é recebida pelo rei. Esse é apenas o início do problema. Um problema foi resolvido. O grande problema virá agora na sequência. O grande problema, como nós já vimos, é que era um pedido muito difícil de o rei realizar. Ele teria que voltar atrás da sua palavra, teria que revogar uma lei irrevogável. Mas Esther vai agir com sabedoria. Disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Essa expressão, até metade do reino se te dará, era bastante comum naquela época e nós não devemos tratá-la de modo literal. Ela significa apenas que o rei estava disposto a atender o pedido com generosidade. Séculos mais tarde, aliás, Herodes diz o mesmo à filha de Herodias, conforme Marcos registra em Marcos 6, 22. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Era uma frase comum entre os reis, demonstrando generosidade. Esther responde: se bem te parecer, venha ao rei e Amã, hoje ao banquete que eu preparei ao rei. A grande questão aqui é a seguinte: por que Esther já não abriu a situação? Por que ela já não fez o pedido? Por que ela se calou? Porque a sabedoria nos ensina que há tempo para falar e há tempo para calar. Ainda não era hora dela fazer o pedido. E note que ela diz: se bem te parecer, se isso agradar ao rei, se for a vontade do rei. Ela está escolhendo muito bem as palavras, deixando o rei confortável, deixando o rei no controle da situação. Ela está sendo humilde, submissa, escolhendo as palavras. Então note, ela não apenas está calando-se, segurando o que não deve ser falado, como escolhendo estrategicamente cada uma das palavras. O rei está confortável, sentindo-se no controle da situação. Então disse o rei, certamente aos seus servos ou soldados: fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Nota-se que o rei ficou bastante interessado e deu ordens então para chamar Amã. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? De novo, ele pergunta: e se te dará, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Novamente o rei interessado, mostrando disposição para atender ao pedido de Esther. Então responde Esther: minha petição e desejo são os seguintes: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Verso 7. Novamente, palavras bem escolhidas: se bem parecer ao rei, se isso agradar ao rei, se for a vontade do rei, deixando o rei no controle da situação. E um novo banquete. Ora, observe que se o rei já estava disposto em atender, por que ela quis marcar um novo banquete? Ela já não poderia abrir a situação ali? Mas, de novo, há momento para falar e momento para calar. E no plano de Esther ainda não era o momento. Ele estava aguardando para que a situação ficasse ideal. Ao adiar o pedido para um segundo banquete, Esther já havia feito com que o rei empenhasse a sua palavra 2 vezes: eu vou te dar até metade do reino. Ele está se comprometendo cada vez mais, o que faz com que uma negativa dele agora seja mais pesada. Esther está agindo com sabedoria, com paciência e, o mais importante, sem precipitação
Esther não está atropelando a situação, ela está agindo com total sabedoria, falando só o que deve ser falado e escolhendo muito bem as palavras. Esther sabe que há tempo de falar e tempo de calar, e que se ela falasse a mais, o plano seria arruinado. Ela sabe disso. Irmãos, aqui nós temos um ensino muito prático para a nossa vida, muito prático. Nós precisamos aprender quando é hora de falar e quando é hora de calar. Nós precisamos aprender. Porque quando nós não aprendemos isso, os resultados são terríveis, são difíceis. As palavras, elas são como flechas que não voltam e elas ferem. Nós precisamos aprender a hora de falar e a hora de calar. Palavras ditas fora de hora, palavras infelizes geram grande estrago. Tiago nos fala sobre isso. Alguns textos de Tiago. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, o que é refrear a língua? É não saber calar. Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Isso é Tiago 1,26. Tiago 3. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago 3, 5 e 6. Tiago 3, 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Pedro 3, 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Irmãos, nós temos que orar para que Deus nos dê a sabedoria de controlar a nossa língua, de sabermos a hora de falar e a hora de calar, porque quando nós falamos demais, nós provocamos o incêndio que Tiago relata aqui. Em todas as nossas relações, nas redes sociais, nós devemos aprender esta lição. Quantos crentes não dominam a língua, não dominam os dedos na rede social e saem falando demais? Devemos aprender isso. Deus nos ensina o valor e a sabedoria de falarmos apenas na hora certa, sem precipitação. Veja esses textos. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19, 2. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios 29, 20. Eclesiastes nos mostra que há tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, 7. O homem se alegra em dar resposta adequada e a sua palavra a seu tempo. Quão boa é! Provérbios 15, 23. O valor de uma palavra colocada no seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, em tigelas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Já falamos sobre isso, mas eu repito, que figura preciosa aos olhos seriam ou são maçãs de ouro em tigelas de prata, alto valor. Isso é comparado ao quê? A palavra dita no seu tempo. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina, a língua dos sábios é remédio. Provérbios 12, 18. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Provérbios 13, 2 e 3. Em outras palavras, quem fala demais a si mesmo se arruína. Então, tomemos cuidado antes de falar, pensemos. Quem retém as palavras possui o conhecimento. Observe, refrear a língua, calar, reter as palavras. Quem retém as palavras possui o conhecimento. E o sereno de espírito é homem de inteligência. Provérbios 17, 27. Então, a primeira grande lição deste episódio é o valor da sabedoria, que neste caso se expressa em uma mulher que foi sábia,
que soube calar e soube escolher as palavras certas. Esta é a sabedoria que nós encontramos aqui, é a primeira lição preciosa, e nós deveríamos aprender com Esther esta lição. A segunda lição preciosa e a última que nós temos aqui é a segunda parte do texto. E esta lição diz respeito à loucura do orgulho. Primeiro, o valor da sabedoria, e segundo, a loucura do orgulho, Acompanhe o texto, verso 9. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Amã saiu do banquete muito animado. Eu diria que ele saiu nas alturas. Imagine você ser convidado, dentre todo o reino e todo o império, você ser convidado para um banquete privativo entre o rei, a rainha e você. Imagine como Amã saiu deste banquete. Saiu animadíssimo. Amã se sentia cada vez mais poderoso e mais influente dentro do império. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que Mordecai não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Observe aqui a variedade ou a variação, a instabilidade das emoções daqueles que são orgulhosos. Toda alegria e satisfação foram embora quando Amã se encontrou com Mordecai. E Amã percebeu que havia uma pedra no seu sapato chamado Mordecai, que Mordecai era a única coisa que fazia com que o seu universo não fosse perfeito. O seu universo ali, a sua vida, digamos ali, num banquete com o rei e a rainha, era o universo ideal, perfeito. Mas quando ele saiu, ele percebeu que havia alguém que não o reverenciava, alguém que não o admirava, que não o respeitava. E isso foi o suficiente para que ele esquecesse todo aquele privilégio que ele tivera. Toda a sua alegria foi embora. Meus irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo o domínio do orgulho. É isso que o orgulho faz conosco. Nós nos julgamos merecedores de todo o respeito. E se alguém não nos respeita, nós viramos uma fera. Como é que ele ousa não me respeitar? Como é que ela ousa não me respeitar? Nós temos um apreço, um orgulho, um egoísmo, uma soberba tão grande, que quando alguém não nos respeita, quando alguém não enxerga a magnificência do nosso ser, nós ficamos irados. Nós nos assemelhamos a Mordecai, não se engane. Observe, por exemplo, nas redes sociais. Você escreve lá um texto e recebe, digamos, 100 mensagens favoráveis, elogiando o teu texto. Aí aparece alguém discordando do teu texto. O que é que não sai da tua cabeça? As 100 mensagens favoráveis ou a que está discordando? E dependendo do teu nível de orgulho, você vai ficar irado contra aquela pessoa que ousou discordar da tua opinião. Observe como nós somos egoístas. Observe como nós achamos que o universo está gravitando ao nosso redor. É isso que o orgulho faz conosco. Nos faz acreditar que nós somos o centro do universo, o padrão absoluto de verdade. Além disso, o orgulho nos torna ingratos, afeta os nossos julgamentos. A pessoa orgulhosa acha que só merece o bem. Ela não conta as bênçãos. Ela não coloca numa balança justa, entendendo que Deus tem lhe dado muitas bênçãos. E digamos que ela tem aqui uns 3 problemas na sua vida. Ao invés dela contar as bênçãos que estão pesando na balança, ela fica focada nos 3 problemas, ela não conta as bênçãos, é uma ingratidão para com Deus. O egoísmo faz isso, o egoísmo faz com que nós nos achemos os merecedores do mundo. Por que é que tantas pessoas se tornam ateias? Geralmente é porque aconteceu um evento trágico na sua vida. A mãe morreu de câncer, o pai morreu num acidente, e aí as pessoas dizem: a partir daquele dia eu deixei de acreditar em Deus,
porque se Deus existisse, Ele não teria deixado isso acontecer. Como que se a mãe ou o pai da pessoa tivesse que viver para sempre, não é? Como é que Deus se atreve a não salvar minha mãe ou não salvar o meu pai? Isso é de um orgulho gigantesco. Nós nos achamos merecedores de todas as bênçãos do universo. A pessoa orgulhosa age assim. Amã tinha acabado de sair de um banquete privativo com o rei e a rainha. Por que é que ele tinha que se preocupar com Mordecai? Porque o orgulho transforma o nosso ego, o nosso eu, o nosso coração, transforma o nosso eu em idolatria, em ídolo, e nós passamos a depender da aprovação das pessoas. Nós nos importamos muito com o que as pessoas estão pensando ao nosso respeito. Isso é idolatria, esse desejo de aprovação humana, esse temor de homens, é idolatria do ego. Assim, quando uma pessoa orgulhosa recebe elogios, ela fica no ápice da felicidade. Mas, quando ela não é reconhecida, ela desce aos penhascos mais profundos da tristeza e da depressão. Então, observe como é que você reage a elogios. Se você fica muito extasiado quando recebe elogios, e observe como você reage quando contrariado, se você fica deprimido, sem dormir. Como é que é um coração centrado em Deus, um coração que não é idólatra? Primeiro, ele não vai ficar em êxtase quando receber elogios, ele vai recebê-los com moderação. Por quê? Porque ele sabe que ele não os merece, porque ele sabe que tudo o que nós temos e tudo o que nós somos vem de Deus. Se eu tenho uma bela profissão, eu tenho porque Deus me colocou lá. Se eu tenho patrimônio, eu tenho porque Deus me deu. Se eu tenho inteligência, eu tenho porque Deus me deu. Se eu tenho dons, eu tenho porque Deus me deu. Então, você não se anima com elogios, porque você sabe que, na verdade, tudo que você tem veio de Deus. Como é que você vai puxar essa glória para si mesmo? Ah, não, de fato eu sou bom mesmo. Não, tudo veio de Deus, não veio nada de você. Então, quando o teu coração é centrado em Deus, não é um coração egoísta, soberbo, você recebe os elogios e fala: Senhor, tudo teu, tudo veio do Senhor. Por outro lado, quando você recebe críticas, opiniões contrárias, você não vai entrar em depressão, porque as pessoas não te reconheceram, porque você faz tudo o que você faz pensando em Deus. Se a tua vida é para agradar a Deus, o reconhecimento humano é um mero detalhe, Se o teu trabalho na tua empresa, você está fazendo para agradar o chefe, e o chefe não for agradado, isso é uma tragédia. Mas se você colocou na tua cabeça a concepção correta de trabalho, de que nós não trabalhamos para servir a homens, mas trabalhamos como quem serve a Cristo é quem está servindo, é o que diz a palavra de Deus, então você não vai ficar esperando reconhecimento humano. E quando vierem as críticas, você sabe que, na verdade, tudo é para Deus. Quando não vier o reconhecimento, você está fazendo para Deus. Deus ser agradado é o que de fato importa. Mas sigamos no texto. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Se conteve daquela raiva e foi para casa. E mandou vir os seus amigos e a Zere, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo o que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Sabe o que uma pessoa orgulhosa faz quando não é reconhecida? E quando fica deprimida porque não foi reconhecida, ela começa a se gabar das suas realizações. Ela alimenta e ela insufla o seu próprio ego. É isso que traz conforto para uma pessoa egoísta que não está sendo reconhecida. Deixe-me catalogar aqui as minhas realizações,
a grandeza do meu reino, do meu império, a multidão dos meus filhos. Tudo indica que o contexto é de poligamia, por isso essa multidão de filhos. Mas é isso que uma pessoa orgulhosa faz quando ela fica deprimida. Deixe-me lembrar de como eu sou bom, das minhas realizações, e aí ela vai insuflando o seu ego, e agora eu estou bem. Foi isso o que Amã fez. Ele reuniu os seus amigos, a sua esposa. Para quê? Para falar da glória das suas riquezas. Lembram-se de Nabucodonosor andando nos jardins? Da multidão dos seus filhos e de como ele havia sido engrandecido naquele banquete privativo. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 27:2: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro ou o estranho, e não os teus lábios. Então, quando você se pegar falando muito dos teus feitos e das tuas realizações e das tuas virtudes, cuidado, porque pode ser que você está dando comida para o teu ídolo. Pode ser. Cuidado com autoelogios, com autorrealizações, porque o nosso ego gosta destas coisas, e um coração orgulhoso se compraz nessas coisas. Foi para onde Amã, de fato, correu. Nós devemos andar em humildade diante do nosso Deus e dar toda a glória a Ele. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, vem dEle, a Ele seja toda a glória, nada vem de nós. O texto continua: porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhes disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Então veja, a esposa de Amã, Zeres, se assemelha muito aqui a Jezabel. Você se lembra que Jezabel, ao ver um marido deprimido, porque o marido, o rei Acabe, não conseguiu comprar a vinha de Nabote, o que Jezabel fez? Ela escreveu cartas dizendo: faça um ajuntamento solene aí, cartas lá para os principais, coloquem Nabote lá na frente e levantem testemunhas falsas para dizer que Nabote profanou e blasfemou contra Deus. E Nabote foi exterminado. E aí ela chegou com a notícia: ei, Acabe, levanta, teu problema foi resolvido, Nabote foi morto. Zeres aqui se assemelha muito a Jezabel. Amã, faça uma forca imensa, construa uma forca de mais de 20 metros de altura. O texto fala aqui em 50 côvados, uma medida antiga, um côvado é essa medida aqui, do dedo maior até a ponta do cotovelo, mais ou menos 45 centímetros. Multiplique e você vai ter uma altura de 20 metros. Para que uma forca de 20 metros de altura? O tamanho de um prédio. Mas para quê? Para que sirva de exemplo. É como se Zeres e os amigos dissessem: para que vejam o que acontece com quem mexe com a glória do grande Amã. A forca é gigantesca. Foi este o conselho. Zeres se assemelha a Jezabel. Se assemelha também à esposa de Jó, que ao ver o sofrimento do marido, deu o conselho: amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu quero dizer que Zeres não tinha um pingo de sabedoria. Esther está demonstrando total sabedoria. Calando-se, palavras escolhidas, Zeres fala como uma louca falou a mulher de Jó. E os amigos aqui de Amã, a mesma coisa, nos lembram os amigos de Jó, que ao verem o sofrimento de Jó acharam que ele estava numa vida pecaminosa. Ou nos lembram os amigos de Roboão, que aconselharam Roboão a aumentar os impostos, quando eles deveriam ser abaixados. Nós vemos aqui então este conselho de Zeres e de todos os seus amigos, uma forca de mais de 20 metros, para que sirva de exemplo. E Amã mandou de fato levantar a forca. Note que o orgulho geralmente vem muito mal acompanhado, ou vem acompanhado de péssimos amigos. Neste caso, de raiva, de ira e de assassinato. É disso que estamos tratando. Uma pessoa muito orgulhosa,
quando é contrariada, ela pode chegar no nível de homicídio. E isso acontece. O orgulho, meus irmãos, é algo destrutivo. Se você não destruir o orgulho da tua vida, ele vai acabar te destruindo. Ande em humildade na presença do Senhor. Deus odeia os orgulhosos. Alguns textos falam sobre isso. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Eu os odeio, é o que o texto está falando, Deus falando, Provérbios 8:13. Provérbios 16:5, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Veja a dureza dos textos do nosso Senhor contra os orgulhosos. Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O orgulho então pode nos conduzir à morte, e no caso de Amã é exatamente isso que vai acontecer com ele. No nosso caso ainda dá tempo de nos arrependermos, de andarmos em humildade diante do nosso Deus. Concluindo, nesta noite nós vimos duas lições preciosas em momentos difíceis. Primeira, o valor da sabedoria. Segunda, a loucura do orgulho. A observação do que vem acontecendo ali no reino medo-persa, especialmente o comportamento do rei Assuero, sempre deve alçar as nossas mentes para pensarmos no nosso rei, o rei dos reis, o rei eterno, o rei perfeito. Nós sempre devemos pensar no nosso rei. E o nosso rei, meus irmãos, é um rei totalmente diferente daquele rei. Primeiro, a aproximação do nosso rei, a nossa aproximação do nosso rei, não é com temor ou com medo de morte, pois ele nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que diferença, que diferença. Segundo, não precisamos agir com estratégia, com escolhas de palavras, com sutilezas, com temor para falar com o nosso Deus, pois Ele nos convida a estarmos junto dEle e Ele já sabe aquilo de que nós precisamos antes mesmo que nós falemos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, disse o nosso Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Não precisamos escolher palavras. Nós abrimos o nosso coração diante do nosso Rei e Ele entende, Ele sabe até aquilo que nós não conseguimos verbalizar. Ele conhece a nossa palavra antes mesmo que ela chegue na nossa boca. Terceiro, no passado, a nossa entrada diante de Deus também seria impossível, pois Deus é santo e é fogo consumidor. Mas Cristo ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, a própria vida, para que abrisse um novo e vivo caminho e nós pudéssemos ter acesso ao nosso Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Há um pastor chamado Ian Duguid, que ele diz o seguinte: temos um cartão de acesso a Deus assinado com sangue, que nos permite a aproximação ao trono da graça. Podemos levar nossas orações e petições ao Senhor do Universo, cuja palavra realiza toda a sua santa vontade. O que temos feito com este convite glorioso é a pergunta. Nós temos um acesso ao Senhor do Universo, como que um cartão assinado com sangue. Quarta aplicação aqui. Ao terceiro dia, o rei Assuero estendeu seu cetro e Ester não morreu, mas pôde ficar na sua presença.
Deus estendeu uma cruz ao seu povo e no terceiro dia Jesus ressuscitou da morte, abrindo acesso total ao seu povo diante de Deus. Em quinto lugar, o nosso rei é o nosso maior exemplo de sabedoria. Ele soube falar e soube calar. Ele anunciou o reino de Deus em sua época com toda a intrepidez, e as suas palavras continuam nos alimentando. Por outro lado, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus é o exemplo máximo de saber falar e saber calar. E por fim, nosso rei é o nosso exemplo máximo de humildade. Ele esvaziou-se da glória que tinha junto ao Pai desde a eternidade, para assumir forma de servo, para morrer por nós. Como é que nós podemos ser orgulhosos se nós temos Jesus como nosso mestre? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe. Amém.